Capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. Jesus envia seus apóstolos. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, graciosamente recebestes, graciosamente dai. Não vos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo um par de sandálias ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurei alguém digno de vos receber, ficai nesta casa até vos retirardes. E quando entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. Um irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais e lhes causarão a morte. E por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugi para outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram de Bezebu ao cabeça da casa, quanto mais aos membros da sua família. Entretanto, não os temeis. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. E o que vos digo ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. E não temeis os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso, não temais, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra.
Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa a achará. Quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo d'água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Comentário do capítulo 10. Jesus não veio trazer a paz no sentido de uma religiosidade cômoda e inconsequente. O verdadeiro cristianismo é uma mudança radical de vida com implicações conflituosas, inadequações e até perseguições cruéis. Algumas vezes na própria família, como em Malaquias 7,6, e com certeza neste mundo secularizado, materialista e agnóstico. A paz do cristão está em sua plena comunhão com Deus, como está lá em João capítulo 14, versículo 27. E a terra só verá paz completa na volta do Rei Jesus, como está também em Isaías 2, versículo 4. Uma das ofensas que mais feriram o coração de Cristo foi ouvir dos teólogos da época, seu povo e família, que realizava milagres e sinais no poder de Belzebu. Chamar o Filho de Deus, o cabeça da raça humana, de diabo, foi uma das maiores blasfêmias já ditas na história do mundo. Belzebu é a forma grega da expressão hebraica Baal-Zebub, que se refere a Satanás, o príncipe dos demônios, e significa senhor das moscas, como está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. Por isso, é preciso muito cuidado ao julgar e expressar publicamente opiniões dessa natureza contra qualquer pessoa ou movimento cristão. Em Mateus 10, versículo 38, pela primeira vez em Mateus aparece a palavra cruz. Os cristãos não devem buscar o sofrimento, nem se desesperar diante dele, mas ter a atitude de Jesus, enfrentar as circunstâncias com fé, humildade e coragem. O Império Romano obrigava seus condenados à morte a caminhar com a trave de suas cruzes nas costas até o local da execução. Os discípulos já haviam visto milhares de judeus serem crucificados, por isso essa ilustração, metáfora de Jesus foi tão significativa. O crente, salvo por Cristo, deve carregar consigo a mesma cruz, renunciar a si mesmo para servir com total dedicação ao Senhor Jesus, como mortos para as demandas do sistema mundial e do nosso eu, como está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Por isso, quem busca freneticamente se dar bem nessa vida, acabará perdendo as bênçãos inerentes à condição dos salvos, agora e eternamente. Em Mateus 10, 42, Jesus conclui esse trecho bíblico fazendo menção notável de recompensa a todos aqueles que ajudam e cooperam com os servos do Senhor no estabelecimento da nova ordem, o reino de Deus.